uma exortação para preservar e aumentar o seu amor por Deus. Veja, nós vimos aqui 20 exortações trazidas do livro do pastor Thomas Watson sobre amar a Deus. O porquê devemos amar a Deus, como devemos amar a Deus. E aí ele continua, nesse mesmo capítulo, falando sobre a exortação para preservar esse amor que nós aprendemos e sabemos que temos que amar e aumentar. E ele mesmo vai dizer que não existe uma segunda opção, senão aumentar esse amor. Que uma vez preservado, e uma maneira de preservar o amor a Deus é aumentando o amor a Deus. Não tem como se manter na mesmice, na mediocridade, como o apóstolo Pedro vai dizer, crescer em graça, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há um crescimento. Nós somos ordenados a crescermos. Não existe apenas preservar. Então aqui, essas duas exortações que vamos estudar hoje, elas andam juntas. A exortação para preservar, ela de pouco vale se não aumentarmos o amor. E já adiantando o que ele conta no livro, é de que alguém que ama quer aumentar o amor. Alguém que deseja estar juntos quer aumentar o amor, quer servir melhor o objeto a quem você ama. Então, aqui essa primeira parte, sobre preservar o seu amor por Deus. Ele diz: você que ama a Deus, esforce-se para preservar esse amor. Não permita que esse amor morra e se apague. Como o fogo, o amor pode se extinguir. Vamos abrir todos em Apocalipse 2:4. Pediu José, por favor, que leia para a gente. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é uma carta aos crentes em Éfeso. É o próprio Cristo falando com os efésios de que eles têm abandonado o primeiro amor. E como a palavra de Deus é realmente eterna e fala aos nossos corações. Nós não somos dessa igreja, nós somos da igreja de Cristo. E assim como ele fala aos Efésios, ele fala conosco nesse momento. Tenho para mim que vocês têm abandonado o primeiro amor. É um verso muito conhecido, né? E que é essencial para entendermos aquilo que muitas vezes e sempre somos exortados a voltar, né? Lembrando aqui da pregação do presbítero Vinícius, e essa sentença me marcou muito quanto a reordenar o amor, ordenar o amor por Deus, porque há uma prioridade e essa ordem de prioridade precisa ser mantida, senão há uma quebra do mandamento, do primeiro mandamento. E aí nós idolatramos aquilo que são coisas, em vez de adorar o verdadeiro Deus. Então, a maneira de preservarmos o amor, e ele usa essa figura no livro, como fogo, o amor pode se extinguir. E a maneira de preservarmos esse amor é jogando combustível. Não existe outra maneira de preservar o fogo, senão buscando uma maneira de manter o fogo. Pode ser combustível, pode ser qualquer outra maneira que vai fazer com que o fogo não se apague. E Apocalipse 2:4 vai trazer isso. Aí, sinais de um amor enfermo. Lembra que o primeiro estágio é entendermos de que nós temos abandonado o primeiro amor. Se nós não reconhecermos isso, nós não começamos a fazer uma análise de que o nosso amor está enfermo.
Nós nem iniciamos, porque nós vamos nos enganando. E esse auto-engano vai nos consumindo porque você se considera alguém que está crescendo em amor e não está. E aí você não faz uma autoanálise. Ele traz 4 pontos aqui para a gente meditar. Quando perdem o paladar. Então, ele faz essa figura do amor enfermo. Quem está profundamente enfermo não sente o sabor dos alimentos, não encontra doçura em uma promessa. Perder o paladar indica a perda do primeiro amor. Esse é o primeiro passo de alguém que realmente está muito doente. Ela não sente mais o sabor da comida, não tem um prazer. Ela até come. Nesse estágio aqui, ela até come, mas não tem prazer nisso. Vamos ler 1 Pedro 2:3. Pedir a irmã Mara que leia, por favor. 1 Pedro 2:3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Aqui, Pedro, ele traz uma sentença para meditação. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Visto que Pedro não sonda corações, e ele fala que, apesar dele falar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, na autoridade do Deus Todo-Poderoso, ele coloca essa questão aqui para nos fazer meditar. E aí? E a pergunta que fica é: nós temos provado que o Senhor é benigno? É isso que ele está colocando aqui. E, nesse sentido, quem prova quer sentir o sabor. Quem prova quer experimentar e dizer: isso aqui é bom. Isso aqui é bom e eu quero mais disso. E mais, porque a comida ela tem alguns propósitos, né? Nós vamos à pizzaria, nós vamos comer sushi para nos alimentarmos. Mas tem um outro propósito, que é sentir o sabor. Senão não pagariam caro nisso, né? Senão não pagariam, deixariam tanto dinheiro lá. Porque, de fato, você quer sentir sabor, tem que ser gostoso. É uma obrigação nesse sentido, de você pagar, você sair da sua casa, você vai até o local, você quer um local prazeroso, mas você quer um local onde a comida é gostosa. E conectando com 1 Pedro 2:3, da prova, de provar, porque não é só sentir o sabor, mas também de ser alimentado. Mesmo Pedro vai dizer aqui sobre a importância de se alimentar não só de leite espiritual, mas de coisas mais substanciais. Ou seja, o alimento tem mais de um propósito. Da alimentação, do fato de nos mantermos de pé, mas também de termos prazer, assim como o salmista diz, né? Ter prazer na lei do Senhor. Ou seja, há um deleite, há gozo nisso. E aí, o segundo sinal de um amor enfermo, quando perdem o apetite. Lembra, irmãos, que vocês podem ficar à vontade para cooperar. Eles não têm apetite, não valorizam tanto a Cristo, não possuem fortes afeições pela palavra, não veem as ordenanças como o homem faminto vai a um banquete. Aqui já é um segundo estágio, porque o primeiro, você não tem o paladar, mas você ainda come. Há uma necessidade e você ainda consegue comer. No segundo, você nem consegue colocar comida na boca. O amor enfermo, ele vai, um abismo vai chamando outro abismo. As coisas vão piorando. E aí Mateus 5:6 vai trazer essa realidade. Jesus fala no Sermão do Monte. Pediu o presbítero Vinícius que leia, por favor, para a gente. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É interessante que
por muito tempo eu pensei nesse versículo como algo fora de mim. Será que eu consigo explicar aqui? Porque quando a gente pensa em fome e sede de justiça, e o mundo pensa assim, é sempre aquilo que está para além da minha casa. Ou seja, olha que mundo perdido, olha como as coisas estão andando, ninguém ama mais ninguém. A gente está sempre olhando para o mundo e dizendo, esse mundo não tem salvação. Enquanto a nossa casa, enquanto a nossa vida, o nosso coração está se perdendo, quanto a buscar ter sede de justiça e fome de justiça. Tem um livro, eu não li esse livro, e também não sei se esse senhor é cristão, mas é interessante o nome do livro, que fala, Arrume a Sua Cama. Basicamente, o livro vai chamar a responsabilidade daquilo que você tem que fazer para você. Porque é muito fácil nós olharmos o mundo e dizermos, olha, as coisas não vão bem, e apontar o dedo, precisa ser assim, precisa ser assado, em tempos onde a gente tem, e a gente consegue distribuir as informações muito rápido. Se você fizer um vídeo, se você fizer um artigo, as pessoas vão ler, as pessoas vão te conhecer, mas e você? Mas aquilo que você tem buscado. E aqui Jesus traz essa realidade. E quando ele diz ter fome e sede de justiça porque serão fartos, a justiça começa em mim. No sentido de que e o próprio Cristo vai dizer em capítulo seguinte, no capítulo 7, né, que quando ele diz da questão quando ele diz da questão de julgarmos uns aos outros, o início do julgamento começa em nós. Porque o desejo de justiça no cristão é o desejo de fazer o que é certo. É repelir o mal e amar o bem. É odiar o pecado e amar a santidade. Então, quem tem fome e sede de justiça, começa em si. Começar em mim. E aí, as coisas vão caminhando. E aí você busca fome e sede de justiça, e aí você encontra em Cristo satisfação. Então, primeiro estágio, perdeu o paladar. Então, perdeu o paladar, você come, você frequenta a igreja, você faz aquela oração para almoçar, a oração para jantar, você lê um versículo bíblico ou outro, você ainda tem algum alimento, mas não tem paladar. No segundo estágio, nem isso mais. Você não frequenta mais os cultos, você não tem comunhão com seus irmãos, você não consegue nem abrir um texto bíblico, consegue ficar 2, 3 dias sem fazer uma oração. Então, as coisas vão piorando aí, nesse sentido. O amor vai ficando mais enfermo. E aí, mais 2 estágios. Quando se encantam pelo mundo. Os pensamentos e afeições estão rodeando a terra, um sinal de que o amor por Deus está enfermo. Veja que esses sinais, eles coexistem, porque, de fato, quem está perdendo o paladar, quem está perdendo o apetite, automaticamente já está se encantando pelo mundo, né? E a gente vai ler Tiago 4:4. Pedir a irmã Tayane, por favor.
Essa é a lógica. O apóstolo João vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Em 1 João 2. Não ameis o mundo, mas amai a Deus. A lógica é, se você ama o mundo, você não ama a Deus. Se você ama a Deus, você não ama o mundo. Então, Tiago vai dizer isso, João vai dizer isso também. Ou seja, esse encanto pelo mundo, e eu lembro bem das pregações feitas aqui pelos irmãos em Colossenses, especificamente Colossenses 3, falando sobre as coisas do alto, a necessidade de olharmos para o alto e de nos encantarmos nas coisas do alto. Colossenses 3 vai dizer que nós devemos nos esconder em Cristo. E isso nos traz deleite, porque em Cristo nós desejamos as coisas do alto. E o próprio Cristo vai dizer no Sermão do Monte também de não desejar os tesouros desse mundo, onde o ladrão escava e rouba, onde a traça e a ferrugem corrói. Ou seja, quando nós nos pegamos desejando mais as coisas do mundo e isso acontece, nós precisamos, usando o mesmo termo, reordenar as coisas. Porque naquele momento ali, nós estamos nos enganando de que aquilo ali é mais importante do que as coisas de Deus. E essa necessidade de trabalharmos, e essa necessidade de juntarmos dinheiro, ela toma uma forma desproporcional. Né? Como foi dito aqui recentemente, há uma ordenança de nós administrarmos bem as nossas finanças. Há uma ordenança do homem trabalhar e sustentar a sua casa. E mais do que isso, ser prudente para que não venha faltar lá na frente. Ou seja, junte dinheiro, invista o seu dinheiro. Cuidado, porque é muito fácil você se deixar levar por isso e amar o dinheiro. E o quarto sinal, quando valoriza um pouco o culto a Deus. Os deveres da religião são cumpridos de maneira formal e sem vida. Salmo 122, 1. Pedi ao irmão Jorge que leia Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria de estar na casa do Senhor? Isso é marcante. Porque você pode se pegar indo à casa do Senhor só para que você cumpra a tabela, só para que você não tenha que ouvir da liderança. Mais do que isso, você se auto-engana de que você está alegre, no sentido de que você se coloca numa situação onde você vai e continua indo, mas as suas conversas não são sobre o culto ao Senhor. Nós fomos exortados no domingo passado sobre a necessidade de constância no culto ao Senhor, a necessidade da frequência. E isso é um sinal de que estamos enfermos. Um sinal claríssimo. Em nenhum momento da história da igreja, da ortodoxia cristã, se defendeu de que se eu for mais à igreja ou se for menos, eu estou perseverando na fé da mesma maneira. Está com certeza ligado. O fato de eu faltar com tamanha constância e culto ao Senhor, a minha perseverança na fé.
Não tem como. Não tem como. É a figura da brasa, né? Acho que eu ouvi recentemente do irmão Jorge, né? A figura da brasa. Você tira a brasa, uma brasa do meio das outras, ela vai esfriar mais rápido. E veja, esse prazer, essa alegria, pode estar tanto essa falta de prazer, essa falta de alegria, esse sinal de enfermidade pode estar tanto naquele que frequenta com constância, quanto naquele que não tem frequentado. Então isso é muito importante também dizer. Mas é bem verdade que aquele que, infelizmente, tem deixado de se alimentar no culto ao Senhor, perdendo a comunhão, o próprio culto, os sacramentos, a ceia do Senhor, né? A pregação da palavra. Tudo isso aqui que temos vivido tem, infelizmente, sucumbido. A gente tem que orar para que nós não caiamos nessa situação. E é difícil, né? É bem difícil. Porque esse prazer na lei de Deus, ela pode ser perdida se não vigiarmos. Então, quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Então, esses 4 sinais colocados pelo Thomas Watson: perder o paladar, não experimentar da bondade de Deus, 1 Pedro 2,3, perder o apetite, não tem fome e sede de justiça, já peca e já tanto faz. E já está naquela fase de tanto faz, se peca ou não. Quando se encanta pelas coisas do mundo, as coisas do mundo são brilhantes diante dela, como o próprio Thomas Watson coloca. Quando valorizam pouco o culto a Deus, ou seja, e aí valorizar aqui não é só faltar o culto, mas é estar no culto, mas não ter essa alegria citada em Salmo 122:1. Então aqui, de novo, preservar o seu amor por Deus. Você que ama a Deus, esforce-se para preservar esse amor. Não permita que esse amor morra e se apague. Como fogo, o amor pode se extinguir. Já lemos esse versículo aqui. Como impedir que o amor se apague? Ele coloca: vigiem os seus corações todos os dias. Observem os primeiros declínios da graça. Orem e meditem muito. Tenham conversas santas. Quando o fogo se apaga, vocês jogam combustível. Assim, façam uso das ordenanças e das promessas do Evangelho, como um combustível para manter o fogo aceso. Irmãos, nós tivemos algumas aulas sobre isso, né? Sobre uma lista de coisas que são sinais de que amamos a Deus. E um desses sinais era justamente sobre meditar, orar e ter conversas santas. Se eu não me engano, foram 13 ou 14 sinais de que amamos a Deus. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos que temos que orar. Nós sabemos que temos que meditar. Nós somos chamados a termos conversas santas. Nós temos oportunidades. Todo mundo ouve a mesma pregação no final do dia. E aí, a gente pode contribuir um com o outro. Mas a gente faz isso muito pouco. Será mesmo que a gente quer impedir que esse amor se apague? Porque as práticas estão aí. É interessante que, como nós temos visto aqui, desde o começo do estudo do livro, essas práticas. Mais uma vez, ele falando sobre meditação, sobre oração, sobre conversas santas. As práticas estão aí.
Muitas vezes nós já nos perguntamos na nossa caminhada o que fazer. Senhor, eu não sei nem como orar aqui, mas nós temos aprendido isso. Nós temos num cenário onde nós somos incentivados a falar sobre as coisas de Deus. Já passou por algum local, mesmo no meio de cristãos, ou pessoas que se diziam cristãs, em que você não era muito incentivado a falar sobre as coisas de Deus? Onde você ficava até, muitas vezes, assim, desconcertado, porque as pessoas falavam sobre tudo e não falavam das coisas de Deus. E aí você, acanhado, deixava de falar das coisas de Deus. Mas, pela minha experiência, nós vivemos num ambiente onde nós não vamos ser ridicularizados por isso. Pelo contrário, nós vamos ser incentivados a isso. Mas mesmo assim, nós não fazemos. Então fica aqui uma meditação para nós, daquilo que precisamos de fato fazer. Orar, meditar, ter conversas santas. E aí, aquela figura que ele coloca: quando o fogo se apaga, vocês jogam combustível. Assim, façam uso das ordenanças e das promessas do Evangelho como combustível para manter o fogo aceso. Depois de lidar com câncer, ele aprendeu a não falar estou bem, né? Ah. Sinto bem. Uhum. Não estou bem. Não sabe o que está acontecendo por dentro, até sair o diagnóstico, né? E na questão espiritual também, às vezes, nós estamos nos sentindo bem, mas estamos doentes. E esses sinais aí, como o nosso corpo físico, ele dá sinais de que algo internamente não está bem, na questão espiritual é a mesma coisa. Como você está expondo aí, a gente está adoecendo, a nossa alma está dando sinais e nós estamos com aquele paciente teimoso, de que ele recebe o diagnóstico, ele recebe aí o receituário do que tem que tomar, do que tem que fazer, a dieta que tem que seguir, mas ele continua fazendo diferente. Ele continua não tomando remédio, não se alimentando conforme a alimentação que foi prescrita. E aí, dessa maneira, a gente consegue ver como nós somos iguais ao povo de Israel. Não somos diferentes. Porque a gente tem uma tendência a olhar para os judeus. Aquele povo que a gente tanto critica, né? Uhum. Pode o povo que viu o mar se abrir no meio, ao meio, né? E o povo passar. Como é que pode o povo foi guiado ali pela labareda do povo? Eles viram sinais visíveis, né? As coisas acontecendo bem diante dos olhos deles. Nós não temos experimentado a mesma coisa? Ou os nossos olhos não têm enxergado as maravilhas que estão acontecendo? A gente tem enxergado. Não é só a questão de ter a fé, que é o ponto de não enxergar, mas crer. E tem também os sinais que acompanham a fé, que são sinais visíveis da maravilha de Deus na nossa vida. E a gente ainda assim temos adoecido. Como a gente tem visto aqui nesse livro, como tem sido difícil amar a Deus. Esse é o reconhecimento que a gente faz. Difícil, vergonhoso, mas é. E os nossos comprometimentos com Deus demonstram isso. Seja na nossa vida diária, seja no corpo da igreja, domicilmente. Se a gente para pensar, a gente tem acesso a 4 dias do mês. Já falou para esses dias? São 4 dias que tem para entregar para o Senhor. Ou para sermos alimentados de maneira a lutar contra os nossos inimigos. Que é o pecado, o mundo e Satanás. 4 dias. E muitas vezes, desses 4, 2 ou 1. Às vezes nenhum, né? Infelizmente tem um caminhado que nem mesmo no livro do mês tem estado presente. E está aí. O estudo, por meio da palavra de Deus e da graça dele, já mostrou os sintomas. O diagnóstico já foi feito no nosso coração. Está doente, está enfermo. E somente um médico pode nos restabelecer.
que é Cristo. Só Ele pode nos estabelecer. E a nossa oração é que Ele venha ajudar o nosso coração. Todos nós. Nós temos recebido o mundo igual o cavalo de Troia. Né? O cavalo de Troia ali, o presente, né? Que foram recebidos e ali era o inimigo infiltrado. A gente tem recebido o mundo assim. A gente deixava o mundo entrar na nossa casa porque ele é encantador, ele é bom, ele é prazeroso aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso paladar. É bom, gostoso a gente sentar ali e construir isso. E a gente tem sido recebendo um cavalo de Troia na nossa casa, na nossa mente, na nossa alma. E tem destruído a nós e a gente nem diagnosticou ainda. Aí nosso amor está enfermo, abandonando o primeiro amor e a gente acha que está tudo bem. Porque 2, 3 vezes por dia eu estou na igreja. Né? Porque são 4 dias no mês de 30. E aí, a minha dedicação, se eu não tenho uma dedicação semanal a Deus, como é que eu vou lutar contra esses inimigos que estão atirando contra mim 30 dias, se nem mesmo nos 4 dias eu consigo ter derrota? Não vai bater essa batalha aí. Não tem como falar que o inimigo está ganhando da carne. Eu alimento a carne todos os dias, e o espírito nem 4 dias no mês para conseguir alimentar. Então, é muito bom, né? Esse estudo do Thomas Watts, essas analogias que ele faz, porque a gente pode constatar isso e termos paciência teimosa, não buscarmos o tratamento. E existe tratamento, né? Os meios de graça, a oração, a leitura bíblica, a comunhão dos santos, os sacramentos que nós temos negligenciado, infelizmente. Muitas faltas do dia onde o corpo de Cristo é celebrado. O dia do corpo de Cristo. E o pastor parte ali, simbolizando que ele foi partido na cruz por nós. Tem sido negligenciado. Até isso. Que uma vez no mês tem que ter acesso. Né? Então, assim, a enfermidade está aí. Como nós temos visto, né? O vírus está se espalhando. A nossa oração é que o Senhor venha com a sua mão poderosa e aplique a vacina, né? Espiritual em nós, para que nós não venhamos desfalecer, porque o mundo tem sido encantador. É uma prosa maravilhosa que eu ouvi. Mas é como o ponto da Branca de Neve, né? Aquela maçã envenenada. É muito bonito, mas quando come, se leva a morte. Exatamente. Exatamente. Lindo por fora, podre por dentro. E agora, como aumentar o seu amor por Deus? Então, vimos da preservação, mas já entendemos que somos ordenados a aumentar. Como já lembramos aqui de 1 Pedro, crescei na graça. Não existe um momento em que nós, nesse mundo, devemos deixar de crescer. Cristãos, permitam-me exortá-los a aumentar o seu amor por Deus. Nosso amor por Deus deve ser como a luz da manhã. Primeiro ao raiar do dia, depois brilha mais intensamente, ao meio-dia. Filipenses 1:9. A irmã Sônia, por favor, leia para a gente. Percepção, isso aí. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Isso é interessante, que Paulo aqui vai dizer aos filipenses que ele ora ao Senhor para que o amor deles aumente mais e mais. E aí é interessante, né? Porque vai falar sobre em pleno conhecimento e percepção. Veja, o Senhor nos dá meios para amar a Ele, que à vista do mundo são meios
naturais, como a leitura da palavra. Mas nós, como cristãos, nós bem sabemos, e aqui lembrando de novo, aquilo que foi falado semana passada, não lembro se foi no estudo ou se foi na pregação, mas sobre darmos prioridade à palavra, à Bíblia, diante de outros livros. Quando Paulo diz aqui, o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, ele está dizendo algo que nós temos aprendido aqui. Primeiro, que o conhecimento é intimidade. Nós tivemos aqui o estudo que foi marcante sobre a presciência, com o presbítero Vinícius. A presciência está ligada a um amor na eternidade, né? Ou seja, ciência é conhecimento, está ligado à intimidade. Esse amor aumentar em pleno conhecimento é aumentar a intimidade. Intimidade se aumenta conhecendo mais. Um casal que está começando o cortejo ali, né, esse namoro, ele está se conhecendo. Ele precisa conversar, precisa saber dos gostos. E, inclusive, às vezes tem pessoas mais sensíveis que vão ter essa necessidade, e é, de certa maneira, justa, né? No sentido assim, de saber o que gosta, qual o prato preferido, a cor preferida, né? São coisas assim, de casal, né? Que demonstra ali uma intimidade, né? E aí, isso aqui é de concordância total, de que você precisa conhecer o mínimo do seu cônjuge, saber o que ele gosta, saber como ele gosta, para que haja uma harmonia, né? E você vai abrindo mão de algumas coisas que você gosta, porque a pessoa gosta mais, então você dá para ela. Ou seja, há uma necessidade de conhecimento. Então, o nosso amor a Deus, ele aumenta com conhecimento. E ele nos dá um livro que, vamos dizer assim, ele é possível ler, né? Na falta da palavra técnica teológica, é um livro que é possível entender na sua limitação. Naquilo que é necessário para a salvação, você lê a palavra de Deus, você entende. Mas tem muita coisa que eu não consigo entender. Sim, tem muita coisa. Mas a palavra de Deus é tão poderosa de que uma pessoa culta, uma pessoa muito leiga, aquilo que é necessário para a salvação, lê e compreender. Pega um evangelho, compreende a verdade do evangelho, aquilo que é central. Muitas coisas, muitos termos. A pegar o livro de Romanos, vai às vezes ter que destrinchar mais, mas vai compreender aquilo que é central. Então a gente tem um livro que o mundo acha que é um livro normal. Nós sabemos que nesse livro nós encontramos o Deus Todo-Poderoso. Nesse livro, se lido com reverência, se lido com amor, nós crescemos em graça, crescemos em conhecimento. E em conhecimento há mais amor. E aí há incentivos divinos para que esse amor aumente. O crescimento do amor evidencia a sua verdade. Onde vemos o amor por Deus aumentando e crescendo, podemos concluir que ele é verdadeiro e genuíno. Ou seja, o fato desse amor crescer demonstra que ele é verdadeiro e genuíno. Veja como a sentença é simples. É simples. Num casamento, de novo, nessa figura de relacionamento, na figura de uma amizade, onde você conhece a pessoa, e aí, um ano depois, nessa amizade, você conhece um pouco mais do que você conhecia há um ano atrás. Não faz sentido conhecer menos.
Não faz sentido nem mesmo conhecer a mesma coisa. Porque se você está convivendo, não faz sentido. Ou seja, há um progresso. Mas só há esse progresso nessa amizade porque há um relacionamento. Há um relacionamento. Pessoas que se veem, de conversa do que aconteceu, e esse amor vai crescendo, essa intimidade vai crescendo. Então, essa é uma evidência. 2, pelo crescimento, imitamos os santos da Bíblia. Vamos ler João 21:16. Pedir ao Alex, por favor, Alex. Pode ler primeiro, João 21:16. Nós tivemos uma exposição em Marcos recentemente sobre esse texto. Agora lemos em João, em referência à traição de Pedro. De fato, foi uma traição. Pedro pecou contra o Senhor Jesus. E aqui, o Senhor que sustenta esse amor é o mesmo Senhor que questiona Pedro se ele ama a Deus, se ele ama a si mesmo. E Pedro, por 3 vezes, afirma: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus conclui: pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, aqui há um exemplo, ele traz isso. Há um exemplo de como nós devemos nos portar. Porque o pecado de Pedro é terrível. O próprio Jesus diz que lá no Sermão do Monte, que vai dizer àqueles que chegarem diante do julgamento: não os conheço. Por quê? Porque negaram o Senhor. E é isso que Pedro fez. Mas Pedro teve a chance de se consertar diante do próprio Cristo. E ele assim faz, se arrependendo daquilo que fez. Veja, nós temos essa oportunidade. E é isso que ele traz. Nós podemos imitar a Pedro nesse sentido. Porque o diabo, ele quer te convencer de que o seu pecado não tem perdão. E ele é especialista nisso. Você peca e é um pecado e é terrível diante de Deus, é terrível, de fato é, mas em Cristo você pode afirmar assim como Pedro fez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, eu pertenço a ti, eu sou de Cristo. O próprio o Spurgeon fala sobre isso. Naquele momento em que você está desanimado por conta do seu pecado, você de fato pecou contra o Senhor, ou até um pecado que você tem caído tantas e tantas vezes. O que você vai fazer? Você vai desanimar? Você vai largar a fé? Não, você vai afirmar e reafirmar com mais constância, com mais firmeza: eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu estou pecando nisso aqui, agora eu vou buscar os meios para não pecar mais. É aquilo que vimos aqui, né? Oração, meditação, conversas santas, ou seja, a comunhão, o culto ao Senhor. Você vê como foi colocado aqui pelo presbítero. Como lutar contra o pecado sem isso aqui, sem ter conversas santas? É raro isso aí que o presbítero vivenciou, onde 2 trabalhadores estavam ali conversando, uma conversa piedosa no trabalho. Isso é raro, e a gente sabe disso, quem trabalha nesse meio sabe. E por isso que ele foi lá louvar os irmãos, porque de fato é raro. Ou seja, isso você pode até incentivar, mas às vezes o seu ambiente não permite isso. E é por isso que o culto ao Senhor é importante, é por isso que essa comunhão aqui é importante. Porque, como foi dito, muitas vezes nós temos só 4 dias de 30. Então, precisamos lutar contra
o pecado, imitando Pedro, se arrependendo, lembrando e reafirmando: eu sou de Cristo. Mais um incentivo divino. O crescimento ampliará a recompensa. Quanto mais ardentes formos em amor, mais brilharemos em glória. Quanto mais alto é o nosso amor, mais brilhante será a nossa coroa. Quanto mais alto é o nosso amor, mais brilhante será a nossa coroa. Ou seja, no próprio crescimento já há recompensa. Sabe quando você trabalha? Imagina você passar um mês inteiro e aí o seu patrão chegar para você, ó, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Esse mês eu não vou te pagar. Você trabalha o próximo mês, aí eu volto a te pagar de novo. O que você acha disso? Esse obrigado é insuficiente, né? Esse reconhecimento é muito insuficiente. Você precisa pagar suas contas, você precisa viver, né? Mas nessa figura aqui, desse ponto 3, a própria busca pelo crescimento, esse trabalho onde você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai ter conversas santas, você vai meditar, você vai viver a comunhão, você vai cultuar, o pagamento já está ali. A recompensa é o próprio trabalho. Então, você trabalha esperando uma recompensa, você trabalha esperando que você receba aquele salário que foi combinado, aquilo que é justo, né? E aí você, então, na expectativa, opa, hoje é dia do pagamento, vou receber. Mas na obra do Senhor, a recompensa está no próprio trabalho, porque você vai achar prazer ali. E aí você não vai esperar ouvir dos homens os elogios, porque no Senhor você tem satisfação naquilo que você faz, né? Então você ora ao Senhor, a recompensa está ali. Você lê a Bíblia, a recompensa é imediata. E o quarto incentivo: quanto mais amamos a Deus, mais amor teremos. 1 João 4,19. Gabriel, você pode ler para a gente, por favor? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse verso, ele abrange não só o amor a Deus, porque ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não diz, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Até porque o livro de 1 João, o tempo todo está batendo na tecla de que se você não ama seu irmão a quem vê, você não ama a Deus a quem não vê. Ou seja, é o resumo da lei do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, quanto mais amamos a Deus, mais amor teremos. Mais amor por Deus, mais amor pelas nossas esposas, pelo nosso cônjuge, mais amor teremos pelos nossos irmãos, mais amor teremos pelos nossos inimigos. Se não estamos crescendo no amor a Deus, seguir a ordenança do próprio Cristo de amar os nossos inimigos vai ser muito mais difícil. Porque nós vamos ser tentados. Nós vamos ser... os nossos inimigos vão buscar nos levar à ira. E se nós não estamos buscando crescer o nosso amor em Deus, aflora o homem natural. A justiça do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, como diz Tiago. Ou seja, amar a Deus traz consequências benéficas para a nossa vida em comunhão, seja com os irmãos, seja nos ambientes do nosso dia a dia, família, né, parentes, aquele parente que a gente sabe que é difícil, né? Que você tem que estar maleável. Sem crescer o amor a Deus, vai ser difícil se relacionar com Ele. E aqui ele traz um exemplo de Paulo.
o ápice do amor. Paulo considerava o ouro e as pérolas como lixo em comparação a Cristo. Seu zelo pela glória de Deus era tão piedoso que ficaria satisfeito em sofrer qualquer perda. A gente já viu o exemplo de Paulo nessa necessidade de que os irmãos crescessem em amor em Filipenses, né? Como ele vai citar ali. E agora 2 Coríntios 12, 4. Pedir Danilo ou Isabela que leia 2 Coríntios 12, 4. Ele ouviu palavras inefáveis. Aqui é Paulo narrando a sua subida espiritual ao céu, ao terceiro céu. Ele diz que ouviu palavras inefáveis. Essa ideia aqui é para nós vermos como deve ser a nossa necessidade do céu. O nosso prazer em estar no céu. A gente medita muito pouco sobre isso. Pelo menos essa é uma conclusão que eu chego sobre mim. Desse desejo de estar no céu. Ou tudo aquilo que se diz sobre o céu é verdadeiro, e então nós ansiamos, nós desejamos, nós queremos ouvir essas palavras inefáveis. Ou o céu é uma grande mentira. E aí a gente pode simplesmente não nos maravilharmos com o que a palavra de Deus fala sobre o céu. Não existe meio termo. O que existe é nós deixando de nos encantar por aquilo que é precioso. Tanto é que Paulo fala aí em Filipenses 3,8 de que as pérolas, o ouro, é como lixo. Como lixo. Tudo isso aqui é como lixo. Tudo vai ser corroído. Porque quando falamos de Cristo, falamos desse relacionamento que é eterno e perfeito. E, concluindo, se nosso amor por Deus não aumentar, logo ele diminuirá. Se o fogo não for alimentado, ele se apagará rapidamente. Portanto, os cristãos devem, acima de tudo, se esforçarem para valorizar e estimular o seu amor por Deus, a fim de que o nosso amor por Deus seja cada vez mais abundante. Em nós sabemos e nós podemos fazer, o Espírito Santo nos dá essa capacidade de analisarmos aquilo que precisamos. Então, a partir desse estudo, a partir da nossa busca por Deus, a partir das nossas orações, o Espírito Santo ele vai nos revelar daquilo que precisamos para crescermos em amor. E mais do que isso, nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos. E eu meditava sobre isso essa semana, mesmo antes de ler essa parte do capítulo. De como isso, a gente precisa pensar sobre isso, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios, quem está de pé, cuide para que não caia. Quão doloroso seria para todos os meus irmãos se eu caísse num pecado público. Como isso afetaria tantas pessoas? Não sei se você já fez essa análise alguma vez. Faça. Assim como quando você está buscando a santidade, você está crescendo em graça, em amor, você beneficia a outros. Quando você cai,
Quando você envergonha o Evangelho, você traz vergonha para a igreja de Cristo. Você desanima irmãos fracos na fé. Lembra que quando você cai em pecado, você traz vergonha para si, você traz malefícios para si, mas para todos os outros que têm buscado perseverar à sua volta também. Porque automaticamente há desânimo, automaticamente há decepção. Ou seja, se você está aqui e está ouvindo isso, a obrigação de preservar e aumentar o amor a Deus não é um benefício que vai alcançar só você, não. Lembra disso e não seja egoísta. Lembre-se, se eu perseverar na oração e na palavra durante a semana, eu vou poder abençoar aqueles que estão à minha volta. Eu vou poder ser exemplo para aqueles que estão fracos na fé, que têm caído à minha volta. Isso é cumprir a lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude nisso. Perguntas e considerações.